Vou gravar aqui? Aham. Eu tô gravando aqui. Você consegue gravar aí? Uhum. Então é isso. Cada um cria o seu arquivo, não tem problema. Tá ótimo. E aí, turma, tudo bem? Tudo ótimo. Ai, que bom. Bom, que bom, que bom, que hoje a gente vai estudar bastante. Já separaram aí o caderninho aí do lado? Sim. Sim. Então tá ótimo. Vamos Até começar, confundi a então. aula. Oi? Até confundi a aula hoje. Achou que era de geografia? Não, confundi o dia, eu já fui amanhã, sexta-feira, eu achei que hoje fosse sexta-feira. É muito engraçado, porque a gente está em quarentena agora, assim, a gente confunde, eu confundo muito. Tem dia que já é sexta, eu acho que é segunda. Esse negócio de ficar em casa o tempo todo, já viu, você fica um pouco meio É louco. verdade. Vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a expansão europeia e algumas características que na verdade a gente já vem falando, né? Passando algumas pinceladas, mas agora a gente vai se aprofundar, né, Caio? Assim, vocês viram, né, nas últimas aulas muita coisa sobre o novo mundo, né? Lembra que a gente falou sobre essa coisa do novo mundo, do velho mundo e tal, e a gente chegou até a ver a colônia dos americanos lá, né, dos britânicos nos Estados Unidos, que foi se tornar, né, ocupação que a gente falou como uma colônia de povoamento, né? Diferente Regulamento. daqui, de que é uma colônia de exploração, né? Então, assim, já começa a aula daí, né? A gente está falando de colonização, e colonização ela é própria de uma Europa que, né, é a Europa do século XVII, né? Do século XVI, XVII e daí para frente, né? Então, assim, no século... Aí, a partir daí já começa a exploração, não é isso? desde o século XVI, né? Só que no século Ai, XVII, a colonização já se consolidou como um meio, assim, quase garantido da Europa das pessoas explorarem riquezas, né? Então, o governo da Espanha, o governo de Portugal, né, o da França, da Inglaterra, todo mundo queria conseguir explorar essas riquezas, esses comércios com o Oriente. Lembra que a gente falou disso? Do comércio com o Oriente, comércio de temperos, especiarias, certo? E também com a colonização e extração de minério daqui da América, né? E também o tráfico de escravos que passou a acontecer na África, né? Então começou a se estabelecer uma economia atlântica que o colonialismo buscava explorar, né? E outras coisas que a gente vai ver também que aconteceram, que acabaram caracterizando a economia e a política do período, tá bom? Então, a última aula que a gente viu foi grandes navegações, colonialismo, né? Todos aqueles povos diferentes que aqui ficavam, né, no continente da América. E hoje a gente vai ver como é que foi o impacto disso e quais outras coisas que estavam rolando na Europa que estavam transformando a política deles, a economia deles e também a cultura, né? Quem pode começar lendo aí? Qual? absolutismo e início, né? Isso daí. Pode começar de cima ali. É o resultado do processo de centralização política das monarquias nacionais europeias. O absolutismo era um sistema político de idade moderna. Suas principais características são ausência de divisão de poderes, poder concentrado
no Estado e política. Economia mercantilista, numa monarquia absolutista. O rei tinha seus súditos, uma relação marcada pelos princípios da fidelidade. Princípio da fidelidade. Todos, sem exceção, deviam obediência e respeito ao monarca e seus representantes. Estes possuíam a prerrogativa de julgar e legislar ao invocar a mera vontade do soberano. Isso quer dizer, é claro, que é questionar publicamente o desejo do monarca ou dos seus agentes poderiam ser considerado por si só um crime possível de punição. Como pode ser visto durante o reinado daquele que é considerado o expoente máximo do absolutismo. O monarca francês Luís, século XIX... Não, 14. Desculpa. Século XIV. Não é século, não. Não, É o número dele mesmo. Ele é o 14º Luís, entendeu? Ele teve tantos Luís que ele chegou até o 14º. Ah, tá. Em 1638 a 1715. Conglomerado com o rei Sol. Durante seu reinado, ele considera... Espera aí um pouquinho, vamos falar muito, que é muito grande. Vamos falar um pouquinho do que a gente leu até agora, rapidinho. Ah, tá. Tá bom? Então, primeira coisa que a gente viu aqui, né? Idade moderna. Lembra que eu falei para vocês o negócio da modernidade, né? Os estados modernos. O que são esses estados modernos? É pautado numa ideia de nação, né? Pautado numa ideia de povo francês, povo inglês, né? Todas essas coisas que a gente conhece até hoje aí, né? Que vem dessa período que é conhecido como modernidade, né? E essa economia da modernidade, ela se inicia com esses dois fatores, político e econômico. Político, absolutismo, né? Os reis, eles têm uma capacidade de governo e o alcance, né, da autoridade deles é maior do que nunca foi na Europa, né? Então, um homem, ele era o cara totalmente paparicado, ele existia como se fosse o símbolo da nação, né? Se o rei morresse, era uma tragédia absoluta, né? Porque tudo estava baseado na figura do rei. Lembra? Lembra que a gente viu uma imagem de um homem com um cetro e com uma coisa, um cajado religioso, que é meio que essa coisa assim da religião e do militar na mão do rei, né? E aí a roupa ele era soberano? E a roupa dele, né, do desenho que eu mostrei para vocês, era composta de um monte de pessoinhas, né? Então o corpo do rei era a comunidade, o país, né? E o rei representava a nação, tá bom? Então, quando vocês pensarem em absolutismo, é bem aquela ideia clássica né? Vou mostrar a imagem aqui rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Estão vendo aqui, ó? Esse aqui é o Luís XIV. Olha como ele era um cara cheio de pompa, né? A roupa dele, né? Um manto. Um salto alto. Um salto alto. Um manto que era o dobro do tamanho dele, né? Uma capa enorme. Então, vocês podem ver aí, tem mais foto e tal dele, mas essa aí foi que eu escolhi colocar. Ele era um cara bem idolatrado, assim, né? A presença dele, porque o Luís XIV, ele ficou conhecido como o maior rei absolutista, né? Portanto, que é o exemplo que está dando aqui, né? Então, ele ficou conhecido como Rei Sol, né? O que é essa ideia de Rei Sol? Tudo gira em torno dele, né? A França gira em torno do Sol, né? Que seria essa ideia do rei, né?
Aí, Ele só morava pra, em Versalhes? É isso aí, Palácio de Versalhes, isso aí. e só pra, Legal. E e esse só pra, cara aí, só pra gente ter uma diferenciação, que às vezes as pessoas acabam confundindo, falando assim, ah, mas os reis não eram já antigamente assim, escolhidos por Deus e tudo mais. Mas a diferença é que, sim, antigamente, na Idade Média, tinha sim o rei era escolhido por Deus e tudo mais, só que quem colocou ele lá foi Deus e quem poderia tirar era Deus. Tinha essa ideia, mas o rei não tinha esse caráter absolutista, ou seja, ele tinha conselheiros, ele pedia conselhos e tudo mais, tinha um sistema de governo de uma monarquia, mas não chegava a ser absolutista. Neste momento, agora, né, na modernidade, que começa com o absolutismo, o rei ele não quer saber de conselho. Ele fala assim, eu só vou querer conselho se eu pedir. Ele não tem essa questão de conselheiros, não tem aqueles vassalos, a vontade dele impera sobre qualquer coisa. E tinha muito caprichos, né? Você vê que, como o Caio estava falando, ele era o rei sol porque tudo girava em volta dele. Ele era super paparicado, né? Tinha muito caprichos e tudo mais por conta disso, assim. Ele mandava e desmandava, ele era o poder absoluto e o Estado era ele, tudo era ele. E assim, lembra que a gente falou que teve uma mudança cada vez maior na economia, né? Porque a economia feudal ela era baseada no mundo rural, né? Você ter terra, né? Então, à medida em que as cidades começaram a se tornar um lugar central para a produção do país, né? E teve que ter muito mais moeda, lembra que a gente falou tudo disso? Então, teve uma transição econômica que os lords, né, os senhores de propriedades grandes, eles começaram a perder poder, né? Poder tanto econômico quanto poder político, porque começou a ser mais importante a cidade, né? E a questão burguesa, né? Os burgueses começaram a ter uma importância maior. Lembra que a gente falou disso? Que os nobres perderam poder e a burguesia ganhou poder, né? Surgiu essa nova camada da sociedade. Então, o rei, como que ele se adaptou a isso? Ele passou a criar o que se chamou de sociedade de corte, né? Que era que esses senhores, eles para terem uma influência na política, eles teriam que vir até Versalhes, no caso, né? Ou qualquer outro país que fosse, que tivesse um rei, né, na capital, onde o rei estava, no seu lugar de veraneio, sei lá, e visitar ele, beijar a mão e ficar bajulando o cara. Então, assim, começou a ficar toda aquela sociedade de... Vocês já viram no filme, né? O cara com uma peruca, com um monte de maquiagem. são súditos, né? Eram os vassalos que saíram do lugar de ser tipo militares e protetores e senhores de sua própria terra, do seu próprio poder político, de dar lei no seu território, para o quê? Servir o rei na corte, né? Então, teve uma mudança muito grande aí dessa dinâmica de poder. Mas esse poder foi dado na mão deles através desse rei, né? Como o rei começou a juntar muito poder, né? Os senhores tiveram que passar a, né, se dobrar perante ao rei absoluto, né? Mas não é como se eles não tivessem poder nenhum, eles iam receber cargos, entendeu? Eles iam também ser bajulados eles mesmos, né? Porque era toda uma estrutura de bajulação, mas quem estava no topo era o rei. Então, para você tomar um cargo bom, você tinha que ter proximidade com ele, você tinha que beber com ele, você tinha que chegar na cama dele, dar bom dia para ele. Então, era um monte de coisa que acontecia para a figura do rei ser colocada assim no centro e no auge. Então, o surgimento da burguesia foi a partir daí, então? Dele? Não foi a partir dele, mas foi um pouco antes, e com a burguesia, esse poder absoluto do monarca foi crescendo, porque a burguesia ela queria ascender socialmente, lembra? Porque na Idade Média, a gente já estudou isso, as sociedades, os estamentos, não havia mobilidade. Quem era nobre
pobre, tendo dinheiro ou não, nascia de sangue azul, morria de sangue azul, entendeu? Era nobre. Quem era camponês não tinha mobilidade social. Lembra daqueles filmes que a gente vê que assim, o rapaz nobre se apaixona pela mocinha camponesa e não pode casar porque são de classes diferentes? É isso. Podiam casar porque eram de classes diferentes e não tinha meio, a primeiro momento, não tinha meio de uma mobilidade de subir a classe. Só depois, com o surgimento da burguesia, dos burgos na cidade, do comércio, que aí, tendo dinheiro correndo em mão, que começou a haver essa mobilidade, a comprar títulos de nobreza e todas essas coisas. E com isso, o rei, ele foi essa classe que queria, né, ter um status, porque tinha dinheiro, mas não tinha o status de ser nobre, começou a se aproximar do rei, investir naquele rei, naquele monarca, e com isso se fortaleceu ainda mais. Ele se tornou absoluto, se fortaleceu ainda mais nessa questão. E é muito importante que o Caio está falando também, que com isso de não ter mais, de ter ali o povo bajulando eles, vassalos e tudo mais, isso, o rei absolutista, ele centralizou o poder. Então estava ali economia, religião, às vezes tudo ali, ó, na mão dele. E isso fez com que tivesse uma coesão maior. Foi um momento que teve uma coesão maior dos estados, né, na formação dos estados. Então, assim, os exércitos que eram pagos, mercenários, começou a parar de existir, porque esses cargos que eram, como o Caio falou, do exército, eram pessoas escolhidas, próximas ao rei, que ficavam ali bajulando ele. Então, foi mudando um pouco a ordem social daquela época. E essa coisa que você falou também das tropas, né? Porque antes o rei, ele dependia dos senhores, né? Feudais, vassalos dele, né? Ele precisava que os seus vassalos viessem com as suas tropas e tal, não sei o quê. À medida que o tempo foi passando, isso se tornou meio obsoleto, porque o rei, ele tinha à disposição dele um exército nacional, né? Que começou com mercenários contratados e, eventualmente, eles viram que era muito importante ter essa força, né? Essa milícia e tal, que acabou tendo essa coisa do exército permanente, porque até então não existia exército permanente. As pessoas eram chamadas para lutar só em hora de guerra, e fora isso não tinha um aspecto militar assim tão constante a sociedade, né? Então aí imagina, você é um senhor que tem 300 homens a seu serviço, né, que você pode levar para a guerra. Quando você vê, o rei já está com um exército de 50 mil pessoas, né? Então mudou, a cara da guerra mudou, né? A guerra começou a ser travada com canhão, com navios, né? Entre nações. Então o poder militar do senhor feudal, ele ficou muito defasado, entendeu? Não tinha como ele contribuir tanto para esse aspecto. Então você vê uma transformação que numa sociedade feudal baseada em, né, senhores, vassalos, suceranos e tal, toda essa coisa, para uma sociedade pautada em uma sociedade de corte, né, que mantém os vassalos e tal, mas começa a ter essa coisa mais da sociedade do rei, né, que a gente vai ver mais para frente. E é muito bom a gente prestar atenção nesse momento que inicia isso, que depois, quando a gente for ver mais lá para frente, Revolução Francesa, vocês vão ver como que a sociedade estava assim, ficou cheia desse rei absolutista e começou a criar uma revolução ali mais para frente. Mas assim, é bom a gente acompanhar como que começa isso e como que isso vai transformando as relações sociais e como que os reis começam a ficar assim, insanamente absolutos assim, no sentido de querer interferir na vida totalmente privada de cada pessoa que estava ali
debaixo dele, assim, como o cara falou, na sociedade de cortes, os ceranos, tinha casos de que o rei, às vezes, não... ali daquelas nobres que viviam ali na corte e tudo mais, quando casava, a primeira noite tinha que ser com o rei, da mulher e tudo mais. Então, assim, foi se acumulando várias situações até o povo ficar realmente dar um basta nisso. Mas a gente vai ver mais para frente, cenas dos próximos capítulos. Uhum. Vou continuar lendo aí, Verônica. Daqui de durante. Você parou aqui, durante. Durante seu reinado, só para terminar aí. Vou ler. Durante seu reinado, ele concederia prêmios em dinheiro e incentivo fiscais à burguesia, de modo a favorecer as manufaturas. Eu estou no celular, eu ri. Tá pequeno. E aplicaria a influência da nobreza ao distribuir favores, pensões. Já conheço essa história, hein? Pensões e emprego na sede da corte dos Bourbons, em Versalhes. Fica lá em Paris, né? Isso, perto de Paris, Onde viveriam milhares de aristocratas subordinados a ele. Deste modo, Luís XIV obteve sucesso em controlar ambos os grupos sociais. Claro, deu comida para o povo. Então, aí que começa o que você falou perfeito, assim, é o início do funcionarismo público, né, e da burocracia, né? O Estado, ele começa a fazer isso, incorporar pessoas que têm interesse em servir Luís XIV e limar os nobres que estão incomodando, né? Esse cara aqui, ele não está muito fechando com Luís XIV, não está bajulando muito, vamos botar ele aqui de lado e bota no lugar dele aquele cara lá que não é nobre, mas, porra, o cara é confiável pra caramba e tal. Essa coisa é bem o início aí dessa coisa da corporativismo público, né? Essa coisa da corrupção, burocracia. É por aí, você falou, já foi certeira, né? Por aí. Foi certeira mesmo. Então é isso que vocês estão vendo aí, esse processo, né, de pessoas entrando na nobreza, que a gente chama de nobreza de toga, né? O cara, ele não é nobre pela espada, ele é nobre pela toga. Ele comprou o título dele, ou ele mereceu porque ele é um grande funcionário, tal, né? Na verdade, o cara era um aliado do Luís XIV, valioso. Mas né? ele mudou essa estratégia porque ele viu que estava perdendo, né? Então ele usou... Porque ele precisava balancear os poderes, né? Como a gente falou, quando começou essa Idade Moderna, os nobres tinham muito mais poder político que os burgueses. Mas os burgueses eram muito mais importantes para o rei porque eles tinham dinheiro e tinham aliança, né? Então, os nobres, às vezes, eram meio teimosos, eles tinham muito orgulho, né? E o burguês já vinha, meu rei, né? Já se debruçando ali, fazendo toda aquela homenagem. Então, esse processo aí ele tem a ver com o quê? As pessoas estão entrando na linha, vai todo mundo ser mandado pelo rei, o rei que vai mandar. Quem não for mandado, aí vai virar problema, né? E aí o funcionarismo público serve para produzir essa incorporação dessas pessoas. Tá bom? Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Não, acabou aqui. Não. Ah, tá. Vamos lá, quem pode ler agora? Eu posso. Vamos lá. Nesta época surgiram teorias políticas que justificavam tamanho poder. A primeira aparência ainda no século XVI, na obra
na obra A República, do francês Jean Bodin, 1530, 96. Esses escritos defendiam que o fortalecimento do Estado, grande uma soberania. Gerando uma soberania. Gerando uma soberania inalienável e disponível por parte do soberano. Era a única maneira realmente eficaz para se combater a instabilidade política. Espera aí um pouquinho, então, vamos lá, de por parte, né? Porque é muito grande. Então, assim, o que esse cara está falando, esse Jean Bodin, né? Ele está falando assim, o mundo é muito caótico, né? A gente vê a guerra e a guerra é um horror. Como é que a gente vai controlar isso? Tem que todo mundo ser completamente fiel ao rei, né? O poder absoluto é a única resposta para a violência e o caos político, né? Porque, por exemplo, o que acontece? Esses caras estavam traumatizados, né? Na vida deles, eles tinham visto a Guerra dos 100 Anos, entendeu? Essas coisas assim. Não na vida deles, mas às vezes há pouco tempo atrás, e outras guerras, entendeu? Guerras entre nobres que se rebelavam. Isso acontecia nessa época, né? Então, o que eles começaram a achar? Esse problema de, sabe, você querer pegar a terra do outro, querer dizer que o teu território é maior do que não é, isso aí está dando problema. Vamos todo mundo botar todo o poder na mão do rei, né? Que isso aí vai ser o que vai unir a gente. Vai acabar essa instabilidade política, tá vendo ali? Então é meio que essa ideia. E nada de novo debaixo do sol, né? Uma ideia que já tinha, se a gente for estudar em história, assim, já há muito tempo passado tinha essa ideia, assim, de uma centralização política mesmo, às vezes, quando as pessoas acham que o mundo está meio caótico, sempre se voltam para uma ideia de um governo de uma linha única. Sei lá, a ditadura foi isso, apoiado por isso, sim, já teve outros no passado e no futuro acredito que terá também. Porque é uma tentativa de justificar um projeto político, né? E como a gente vê, todo projeto político, assim, ele precisa de uma justificativa, assim, quando ele é muito, sei lá, diferente. Então, o que o João Bodan está falando e outros vão falar, que a gente vai ver mais para frente, o Hobbes, ou o Maquiavel e tudo mais, todos esses cientistas políticos, vamos dizer assim. Todos esses cientistas políticos estavam falando nessa época de uma maneira de controle social e essa justificativa de que colocando, centralizando tudo na mão do rei, era mais fácil assim de ter um governo mais equilibrado. Essa era a teoria deles. Exatamente. E aqui já adiantando o que está falando aqui do Thomas Hobbes, né? Então, o Hobbes, ele é um cara que é muito importante, porque ele basicamente desenvolve todo o pensamento sobre contrato social, né? O que é contrato social? Para viver na sociedade, a gente tem que assinar um contrato fictício, né? Que determina que a gente não pode fazer essas coisas e pode fazer outras, né? Todo mundo aqui sabe mais ou menos o que pode fazer. Então, esse é o contrato social. Tá entendendo? Então, o Hobbes, ele também achava, por exemplo, que uma frase dele, o homem é o lobo do homem, né? Então, assim, no estado de natureza nosso, né, que é a nossa um estado puro, o homem está sempre querendo pegar o que é o do outro. Um está sempre querendo pegar o do outro, né? A gente vive como selvagem se não tiver um governo. Então, a gente precisa de um governo e do contrato para pegar as pessoas e dizer assim, não, você vai seguir isso aqui. Se não tiver isso, o caos se estabelece.
tá bom? E ele fala isso também baseado na mesma coisa. Ele viu durante a vida dele, viu um monte de horrores, né? De guerra e coisa religiosa, né? Reformas protestantes e gente morrendo. A biografia dele é bem por aí, assim, o cara viveu um momento difícil. Então a resposta dele era essa: vamos que todo mundo assinar o contrato bonitinho, ninguém faz nada errado, segue a ordem, né? Senão vai dar ruim. A Verônica falou assim, não, isso é verdade. Isso daí é uma discussão, um pano para manga que a gente vai ver isso, acredito que um pouquinho mais para frente. Enquanto ele diz que o homem é o lobo do homem, tem o Rousseau, né, que fala que o homem é bom por natureza. Então tem vários teóricos que eles vão começar a estudar querem estudar a origem tipo de uma consciência humana, assim, o que o homem realmente é, se ele é mau, se ele é bom, se é a sociedade que o corrompe e tudo mais. Isso daí a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, que existem várias linhas assim que cada um fala uma coisa bem diferente e que não tem nem como a gente falar assim, isso é verdade mesmo, não sei o que, isso é verdade mesmo, porque são várias coisas diferentes, mas a gente vai ver. Isso é meio que uma categoria da filosofia, né? Uma coisa meio do estado natural, né? Da nossa epistemologia, né? Antes da gente se tornar uma sociedade, né? Com um monte de leis e tal, né? Teoricamente, num passado muito antigo, a gente não tinha leis, não tinha ninguém, né? Então, essa ideia de estado natural. Mas hoje em dia a gente vê essa ideia como uma coisa fictícia, né? Ela é meio que um produto da filosofia moderna, né? Hoje em dia a gente está na filosofia contemporânea, né? Então, assim, até essa ideia de um homem puro, né? De um estado natural é uma coisa bizarra hoje em dia, que nem passa pela nossa cabeça tanto. Tipo, quando que seria isso? Esse espaço do homem sem lei, o homem, né? Puro. Não existe isso, né? Eles estavam pensando isso por quê? Porque eles viram as pessoas aqui na América, né? Eles conheceram esses novos povos e pensaram, o homem sem interferência do sistema, né? E tal, o sistema. Mas não existe. Muita cultura, né? Sempre tem cultura, tudo é cultura, né? Exatamente. Quando a gente conversa, já virou uma cultura. Se a gente tem língua, já não é... Enfim, é uma coisa muito complicada. Isso aí já é filosofia da linguagem e tal, outros 500. Mas é legal a gente já começar a falar dessas coisas que a Dani estava falando aí. Pode continuar lendo aqui, então, Val. Não está aparecendo. Não está aparecendo? Não está saindo. O microfone dela está mutado, né? Tira do mute. Foi. Foi? Uhum. Foi. Essa linha de pensamento seria complementada por o Leviatã, do inglês Thomas Hobbes, em 1588 e 1679, que afirmaria que o rei não deveria justificar seus atos perante ninguém, mas seria as ideias do bispo francês Jacques Benguigny-Brost, 1627 a 1704, que se provariam mais influentes para o regime absolutista. Em sua obra, A Política Inspirada na Sagrada Escritura, ele apresenta a origem da realeza como divina. O monarca seria o representante de Deus na terra e, como tal, suas vontades seriam infláveis
não Perfeito. cabendo aos súditos questioná-las. Essas ideias formariam a base da doutrina política e oficial do absolutismo francês, sendo conhecida em seu conjunto como a teoria do direito divino dos reis. Então, vamos lá, é o que a gente estava falando, né? Esse poder absoluto, ele é esse lugar também divino, né? O rei. O rei, ele é a conexão entre, né, o paraíso e a terra, né? Ele é o mais próximo de Deus, né? Uma coisa assim, até ele passou até a superar o Papa às vezes, né? Na cabeça das pessoas de proximidade porque o Papa ele ficava lá na Roma, né? Então o rei ele passou a ganhar na cabeça das pessoas esse status divino, né? E às vezes ele era até mais importante do que o Papa, né? Então é isso aí, as pessoas tinham Era um direito, né, inquestionável, o direito do rei, assim. Quando o rei falava alguma coisa, era o próprio Deus falando na cabeça daquelas pessoas. Então, e não só o rei, mas toda a sua linhagem, porque, né, o rei, o poder passado de um rei monarca para o outro era através do quê? Pelo direito hereditário, né? Pelo seu filho mais velho. Então, toda a linhagem daquele rei era como se fosse o próprio Deus. Então, as pessoas não discutiam isso. Assim, as pessoas realmente acreditavam que Deus tinha consagrado aquele rei e que ele poderia falar as coisas mais absurdas, mas que era da vontade de Deus. e aí vocês veem aquela coisa que a gente falou, né, da história sendo inventada, né? Porque o cara ele tá falando aqui, esse Jacques Bousset, ele fala a origem da realeza como divina, né? A política inspirada na Sagrada Escritura. Então ele produziu um documento que juntava o quê? A linhagem dos reis é divina, a Sagrada Escritura, né, que é a Bíblia lá, a Bíblia, no começo da virada do milênio, primeiro milênio. Então, assim, ele está produzindo o quê? Um efeito no leitor de que o Deus e o rei estão próximos, usando essa coisa da história, né, e da Bíblia, né? Então, você fica atento a isso. Como é que ele faz convencer as pessoas disso? Ele usa a história, ele usa a religião, ele usa a imagem do rei. Então, vocês veem como que o livro ele tem um poder, às vezes, de justificar, né? Como a Dani estava falando, todo poder ele tem que ser justificado. Então, essa foi a forma que eles descobriram de justificar. Tanto Hobbes falando que não, o homem é o lobo do homem, se não tiver um rei absoluto, a gente vai se matar. Quanto esse outro cara falando que não, a origem dos reis é divina, né? Então, acaba que todos os rios levam ao mesmo mar, mas cada um tem a sua explicação. E é importante também chamar a atenção de quem está falando, né? Assim, não é que às vezes os outros, como a gente estava conversando um pouquinho antes, eles eram o quê? Intelectuais, cientista político, e agora um bispo falando. Então, o bispo ele tem esse poder de legitimar e criar essa história, como o Caio disse, né? Ele fala assim, ele vai lá, escreve um livro, ele com autoridade de bispo, e fala que o rei vem de Deus, toda a autoridade do rei vem de Deus. Ele pode falar que teve uma inspiração, que Deus falou com ele e tudo mais, e aquilo se torna verdade. E você tem casos também de histórias de que o rei tinha poderes de curar as pessoas com a mão, né? Tem o Reis Taumaturgos, que é um texto do Mark Bloch, que é um mega historiador e tal. E aí é essa ideia do rei que cura as pessoas com a mão, né? Uma coisa meio mística e tal. Então ele estava pegando todas essas histórias e, né, eu não sei se ele usou exatamente essa história, mas assim, vocês entendem o que eu estou querendo dizer, né? Que tinha uma forma de você produzir esse efeito. O rei é divino, né? Então era isso que esses caras estavam fazendo. Aqui é a imagem que eu falei para vocês do Leviatã, né, do Thomas Hobbes. Aqui em cima é o Hobbes e embaixo vocês veem que o rei
o corpo dele é feito de súditos. Tá vendo? Um monte de cabecinhas aqui. Estão vendo aqui na roupa dele? Parece uma Dá para armadura. enxergar? Parece uma armadura, mas é um monte de cabecinhas, assim, de corpinhos. Que representa o povo, na verdade. É. Então, o rei, ele é, né, a cabeça do corpo, que é a nação. Né? Então, a nação é um corpo e o rei é a cabeça. Né, o corpo do rei é o corpo da nação. Né? E aqui você tem o cajado, né, religioso, representando essa parte que ele estava falando, e a espada, que é a parte do exército nacional e toda essa coisa que estava vindo aí. Né? Quem pode ler esse aí? Eu vou ler, então. Beleza. Luiz. Tá mutado, Luiz. Luiz? Alô? O microfone está fechado, Luiz. Tá, agora abriu. Vou começar. Uma condição essencial para a formação desse tipo de monarquia foi a grande quantidade de arrecadação alcançada após a consolidação do projeto de colonização das Américas. Isto enriqueceu substancialmente, é isso mesmo, as monarquias nacionais, possibilitando a manutenção dos exércitos e marinhas. Com o tempo surgiram noções de metalismo, uma das quais mais importante da nova política econômica do período, que se convencionou chamar de mercantilismo. Para o metalismo... Rapidinho, continuo daqui a pouco. Então, gente, vamos lá. Como é que ele está falando o seguinte? Como é que o rei conseguiu juntar tanto poder assim, né? Pô, a colonização enriqueceu muito a Europa, porque teve um influxo de metais absurdo, né? Da Espanha, né? Muita prata. Então, a Europa como um todo estava se enriquecendo pelo comércio com o Oriente, né? O renascimento das cidades. Isso aí começou a arrecadar muito imposto, né? Então, esse imposto o rei começou a usar para isso, manter exércitos e marinhas, conseguir contratar funcionários públicos que fossem favoráveis às decisões dele, né? E criar toda essa rede de poder absolutista que não foi para o dia para a noite, né? Ela durou aí uma centena de anos, aí no mínimo, foi um processo mais longo e tal, mas ela foi auxiliada por essa questão da colonização, né? E aí ele está falando aqui, metalismo. O que é o metalismo? É a extração de metais da colônia, né? Especificamente, está falando aqui, né? Então, o metalismo ele é essa forma de você ganhar dinheiro como uma nação a partir da extração de metais, principalmente em colônias. E por que ele está falando isso aqui? Ele está introduzindo esse conceito de mercantilismo, né? Não confundindo metalismo e mercantilismo. São duas coisas diferentes. Mercantilismo é como se fosse o sistema econômico que começou a... Lembra que eu falei do absolutismo e do mercantilismo? Coisa política e econômica? Então, o mercantilismo seria esse aspecto econômico do período, né? Que é essa economia de mercado, né? Que a gente pode definir como um pré-capitalismo, né? O início do capitalismo está se vindo aí, tá bom? Então, o que a gente pode falar desse mercantilismo? Ó, já é uma coisa que ele se baseava em extração de metais. Mas não era só isso. O mercantilismo ele era várias coisas, várias formas de você enriquecer a sua nação, certo? O mercantilismo eram os métodos econômicos que as nações tinham nessa época aí, tá bom? Então pode continuar aqui. Para o metalismo. Para o metalismo, a riqueza de um reino seria medida pela quantidade de metais preciosos dentro de sua
fronteira. Para garantir isso, era fundamental que fossem vendidos mais mercadorias do que compradas, a fim de que fosse alcançada uma balança comercial positiva. Para um pouquinho, para conseguir. Só um instantinho. Então, agora vocês leram aí, né? Primeiro ele falou ali, o metal ter mais, quanto mais metal você tem, melhor, beleza. Mas ele falou uma coisa muito importante ali depois, que é o quê? Mais venda do que compra, né? Mais exportação do que importação, né? Então, até hoje, a gente tem esse mesmo mecanismo para defender, né, a riqueza de um país, definir isso, que é essa balança comercial favorável. Então, se o Brasil exporta 2 bilhões e importa 3 bilhões, a gente está com uma balança comercial desfavorável, né? Então, o que ele está falando aí? Isso já era assim lá desde essa época, tá bom? Então, vocês têm que pensar que nessa época começaram a pensar isso. Não, a gente está importando muito. Está causando inflação. Eles começaram a controlar esses mecanismos da riqueza de uma forma bem mais eficiente do que era até então, né? Porque foi mais necessário, porque o mercado, moeda e tal, tudo isso, tá bom? E só complementando, é só para vocês terem em mente a palavra acumulação, que esse momento aí foi de acumular os metais. Entendeu? Como o Caio falou, para ter uma balança comercial favorável, positiva, tinha que haver essa acumulação, porque se você gasta muito, você acaba causando uma inflação. Entendeu? Então, quando vocês verem isso, sei lá, numa questão, alguma coisa, pensa assim, mercantilismo, que era um sistema econômico, né, alimentado pelo metalismo, numa forma de acumular esses metais preciosos. Exatamente. Pode continuar, Luiz. Para conseguir tal objetivo, o Estado intervinha na economia e impunha o protecionismo, de modo que as barreiras alfandegárias ficassem praticamente intransponíveis para os produtos estrangeiros. Então, gente, isso aí acontece até hoje, né? Protecionismo, né? O Brasil, ele tem que ter um monte de taxas e tal, aduaneiras, por quê? Porque para incentivar, né, ter um mercado de produção de bens aqui também, né? Isso é uma coisa que é discutível e tal no liberalismo hoje em dia, muito complicado falar sobre isso assim, mas a gente está tentando resumir aqui e facilitar para vocês entenderem como é que era na época, né? Então, se você tinha um produto que estava vindo muito barato da França para a Espanha, era bem capaz do rei da Espanha falou, não, esse produto aqui vai entrar com uma taxa, porque senão você vai acabar com a minha produção disso. Ninguém vai querer comprar o meu, né? O exemplo clássico disso era os britânicos vendendo tecido, né? Porque o tecido na Inglaterra ele era produzido com muita facilidade por causa da Revolução Industrial, depois a gente vai falar mais e tal, e do algodão que vinha dos Estados Unidos. Então eles começaram a querer vender tecido muito barato e não dava, as pessoas tinham que botar taxas. E o nome disso é protecionismo. Você proteger sua economia de uma invasão, né, de mercadorias de outro lugar. Por exemplo, o que rolou agora entre a China e os Estados Unidos, né? Essa guerra comercial. A China está sendo taxada, né? Porque os Estados Unidos não querem deixar eles acabarem com certas economias lá de dentro. É só vocês pensarem assim, trazendo um pouquinho esse pensamento para hoje, por que que o produto importado, quando a gente fala importado, é mais caro, né? Assim, muitas das vezes. Por que que o produto é mais caro? Porque vem justamente com essas taxas, né, alfandegárias e tudo mais, para poder incentivar que a gente compre um produto nacional. Isso é essa forma de protecionismo. Eu ia falar protestantismo. De protecionismo. Mas é muito louco, né? Porque, por exemplo, hoje em dia a gente não só um detalhe isso, né? Mas assim, por exemplo, agora teve essa questão lá nos Estados Unidos deles barrarem o produto chineses. O que os chineses fazem eles produzem 99% do produto na China, aí manda para, sei lá, Malásia, bota um chip e aí o produto foi feito na Malásia e entra com outra taxa nos Estados Unidos.
né? Então, assim, dá um balão nos caras. Então, assim, É, a gente vive num mundo que não é tão fácil você fazer isso mais, né? verdade. Então, vamos lá, quem pode ler? Sabia que eles percorriam esse caminho, não. Os chineses são bravos. Ó, falta a Adélia, a Luciana. Vamos lá, gente. Eu vou ler, professora. Beleza. Vai lá. Mercantilismo, né? Isso. Mercantilismo. Este termo se refere à política econômica dos reinos europeus absolutistas. O mercantilismo tem três características centrais: intervenção do Estado, metalismo e colonialismo. Os principais nomes desta política são Jean Batiste. eu não sei pronunciar isso Jean não. Batista, pode ser Batista. É uma tradução boa. Colbert, em 1619 a 83. Ministro das Finanças do rei Luís XIV. Thomas Moon, 1571 a 1641. Diretor da Companhia das Índias Orientais e Antônio Serra, 1550 a 1600. Economista e filósofo italiano. Isso aí, né? Só um instantinho. Isso aí que a gente falou na última página, né? Então, assim, intervenção do Estado, protecionismo. Metalismo, acumulação de metais. Colonialismo, esse processo de você extrair, né? E outra coisa muito importante do colonialismo, que a gente não falou ainda muito, mas, assim, o colonialismo, ele é baseado no pacto colonial. O que é isso? A metrópole vende para a colônia. A colônia não pode comprar de ninguém que não seja a metrópole, tá? Então, assim, o Brasil só pode comprar de Portugal, né? Durante o processo colonial, né? A colônia só pode vender também para Portugal, né? E o que isso acontece? Os economistas europeus do mercantilismo, eles começam a usar isso contra as pessoas que moram na América. Fazendo o quê? Cobrando caro nos produtos que, né, não eram para ser tão caros, né? E pagando barato nos produtos que talvez se eles vendessem para outras pessoas valesse mais, né? Então esse monopólio da colônia, tanto para mercado de compra quanto mercado de venda, é a base do colonialismo, né? Então sempre que vocês pensarem em colônia, pensa nisso. Tem uma restrição entre o que a colônia pode comprar só da metrópole e vender só para a metrópole. Qualquer outra coisa é contrabando. Tá bom? É só falar que a gente está vendo isso no sábado, né? Com as invasões holandesas e todo o desenrolado que acontece, justamente isso. Só para vocês refrescarem um pouquinho a memória de vocês. Exatamente. E é muito impressionante, né? Eu gosto muito dessa parte da história do Brasil, porque os portugueses, eles, né, tinham e tal aqui, mas os holandeses parece que chegaram e deram uma nova vida para a região e trouxeram um monte de artistas e tal. Até hoje as pessoas se lembram lá dessa história e têm maior orgulho. Falam que o nome é... Hoje tem o Boivador lá, né? Que o povo, né, por causa de Maurício de Nassau. E como o Caio estava falando, o que é fora desse pacto colonial é contrabando. Lembra da história lá do Calabar? Que ele foi julgado traidor e contrabandista e tudo mais por conta dessas relações aqui. Exatamente. É assim, trair a metrópole, né? Então, assim, não é tanta traição assim, né? Porque quem aguenta ser colonizado? Vamos ser sinceros. Exatamente. Mas pode continuar aí, Leandro. Acho que já deu para entender. A intervenção econômica governamental visava fortalecer e regulamentar a estrutura financeira do reino, possibilitando
assim a constituição de exército e marinha, embora em última análise isso beneficiasse principalmente a dinastia real, que poderia fortalecer seu poder ao sair vitoriosa de conflitos. A burguesia também tinha grandes benefícios, o que fazia este grupo aceitar a situação. Isso aí a gente já tinha visto, né? Que esse enriquecimento ele favoreceu essa coisa de um exército permanente, marinha, né? Tudo isso aí. Eita. Aqui é só uma imagem para vocês pensarem, né? Esse aspecto da balança comercial, está aqui na esquerda, né? Vocês estão vendo, né? Não pode pesar mais a importação do que a exportação, né? Você tem que sempre exportar mais do que você importa. Aqui Juntar tem dinheiro. Exatamente. Acumulação de minérios. Aqui na direita você tem o ouro, né? Essa coisa da acumulação. E o colonialismo aqui com o anal, né? Importante você ter uma marinha e estabelecer esse processo a partir de colonialismo, a partir dessa marinha, né? E aqui até o mapa para a gente pensar, né? Como é importante o mapa e informações assim sobre o território que estava sendo conquistado. E era muito difícil, tá? Vocês conseguirem informação, não era como se eles tivessem chegado aqui e mapeado tudo. Era complicado, porque você tinha que se embrenhar, você tinha que contar com a ajuda de índios, às vezes, para, né, aquela coisa das bandeiras, que vocês vão ver depois da história do Brasil. Tá vendo já, tá vendo. Estão vendo? Então, essa aí, para você obter essas informações, era muito arriscado e, assim, difícil, né? E era muito importante você ter essa informação. Porque, por exemplo, se os portugueses soubessem desde o começo que tinha ouro em Minas Gerais, eles teriam ido direto lá, né? Só que eles não sabiam, então você teve um atraso aí de 200 e poucos anos. Vai, agora explicando melhor metalismo, balança comercial. Quem pode ler? Falta a Adélia. Eu chamo mesmo pelo nome. Então, eu posso tentar ler, mas a minha internet, ela às vezes está travando um pouquinho. Aí fica chato. Tá, se travar a gente para. A gente continua. Tá bom, então. Já o metalismo consistia em manter um equilíbrio favorável ao reino entre a saída e a entrada de metais preciosos, uma vez que se acreditava no período que a riqueza de um país media-se pela quantidade destes dentro de suas fronteiras. Era preciso manter uma balança comercial positiva. Para isto, era utilizado o protecionismo. Por meio de altas taxas alfandegárias, a mercadoria estrangeira acabava se tornando tão cara que era mais vantajoso adquirir um produto nacional. Balança comercial favorável. Balança comercial é um termo econômico que define a diferença entre exportações e importações de um país. Abrange todos os produtos, bens e serviços vendidos e comprados. A balança comercial reflete a situação econômica de um país. Quando o volume de exportações é maior que importação, dizemos que a balança é positiva. Igualmente, podemos usar a expressão superávit comercial. Beleza. Pode continuar lendo? Acho que aqui a gente meio que já falou tudo, né? Só deu uma resumida no estudo. Vai lá. Se ocorrer o contrário, importamos mais que exportamos, quer dizer que a balança é negativa. Este resultado negativo é denominado déficit comercial. É importante notar que a balança comercial não considera o volume de produtos que entra ou sai de um país, mas o dinheiro que resulta da transação. A balança comercial dos países desenvolvidos se caracteriza pela compra de matéria-prima e venda de bens industrializados, fatores influentes.
Vários fatores vão influenciar o saldo da balança comercial. Entre eles, podemos citar o nível de renda da economia nacional. Se o país tem condições de produzir e entregar estes produtos para o mercado, o nível de renda da economia mundial. Se o mundo passa por um bom momento econômico, as importações crescem e o país que vende certos produtos também. A taxa de câmbio, quando a moeda nacional vale mais ou igual à moeda estrangeira. Os produtos importados tendem a chegar mais baratos no mercado internacional. Protecionismo. A quantidade de taxas que um país colocar em certos produtos pode encarecê-lo, fazendo que não seja atrativo vendê-lo para um determinado mercado. Então, gente, o que vocês pensam quando vocês leem isso tudo aí? Sistema econômico, né? Não desligam ou não, porque às vezes, né, quando começa a falar de economia, as pessoas vão desligando assim, mas não, é verdade, é verdade. Mas quem começa a ver um bando de termos assim um pouco, acha diferente, acha estranho, começa a desligar. Mas volta aqui que a gente vai explicar passo a passo o que é cada uma dessas coisas. Quer falar, Caio? Não, pode ir. Vai, explica aí, explica junto, tranquilo. Então, ele está falando aqui, ó, vários fatores vão influenciar esse saldo dessa balança comercial. Porque, como a gente viu no slide anterior, a gente tem que manter a balança comercial positiva, né, para poder não gerar prejuízo para aquele país, porque a gente também tem que entender que eles gastavam muito com a nau, com essa vinda para cá, para o Novo Mundo, para poder explorar. Tinha que pagar os cientistas, vinha todo um bando de gente para cá. Então, no caso, por exemplo, de Portugal, Portugal não achou ouro inicialmente aqui, né? Então, eles começaram a explorar de uma outra forma. E lá, um pouquinho mais à frente a gente vai falar sobre o colonialismo e outras coisas. Mas, por exemplo, a Espanha, que foi, né, lá para aquelas sociedades pré-colombianas que a gente conversou na aula retrasada, eles acharam ouro logo de início. Então, começou a arrecadar o ouro, a pegar mesmo todo o ouro e juntar esse dinheiro, lembra? Acumulação de metais. E assim, por exemplo, o que ele está falando ali, né? O fator de influência dessa balança comercial, né? E aí a gente começa a ver assim, o básico da economia que até hoje a gente conhece, né? Do capitalismo, né? Não é capitalismo ainda, mas você está vendo ali se delinear exatamente os mesmos mecanismos econômicos que a gente conhece hoje, né? Então, assim, por exemplo, nível de renda da economia nacional. Quer dizer se o país tem um poder de compra e de venda que ele tem um nome no mercado mundial, né? Tipo, esse país ele vai comprar isso, ele vai vender isso. É assim que ele funciona. O Brasil ele vende muita soja, muita laranja, né? Então todo mundo conhece. Não, eu ia falar assim, antigamente, lembra que a gente viu lá em Brasil, na história do Brasil, o Brasil tá o quê? Vendendo açúcar. O Brasil ficou lá no top mundial vendendo açúcar, fazendo dinheiro com açúcar, com essa manufatura. Teve o período do café também, que foram queimados, né? Muito café que foram queimados no período. Mas aí é que está a diferença, porque é o seguinte, durante o período do açúcar, o açúcar ele é produzido e vendido só para Portugal. Você não podia vender para mais ninguém, era uma colônia, né? Então o Brasil ele efetivamente fazia parte da economia portuguesa, né? A economia, a balança comercial do Brasil era irrelevante, porque ia tudo para Portugal, né? Acabava que a balança comercial de Portugal dependia do Brasil, né? Agora, do processo do café, você tem capitalistas brasileiros, fazendeiros, escravocratas, que aí você tem a balança comercial do Brasil, né? Aí, tá falando que é a econômica nacional, a economia. E foi importante você estar falando que queimou muitas sacas de café justamente por conta disso, para poder
não aumentar a inflação, para poder não inflacionar, Abaixar o valor, né, do café. exatamente, para poder não abaixar o valor do café, eles preferiram queimar, comprar e queimar. Exatamente. Aí, então, esse fator seria o fator nacional, né? A gente tem que saber o que o nosso país pode comprar e o que ele pode vender. Né? Agora, vamos para o nível de renda da economia mundial, né? Então, assim, vamos dizer que o Brasil vende, volta lá, para o café. E passa por um momento em que você entra um novo competidor que faz muito café, né? Pô, a gente vai perder mercado. Se eles venderem muito barato, a gente perde mercado. Então, nesse cenário mundial, existe uma diminuição do valor desse commodity que eu estava vendendo, que era o café, né? Então, essa coisa da demanda e, né, da oferta e procura, né? Se o meu produto está em muita demanda, eu vou vender mais caro, eu vou ganhar mais. Se o meu produto está em pouca demanda, um produto que ninguém quer muito comprar agora, porque está todo mundo meio pobre, meu produto não vai mudar muito a vida de ninguém, minha economia vai descer, tá bom? Então, vocês têm que pensar nisso. O país ele tem essa dinâmica interna e externa, né, da política econômica. Então, é disso que a gente está falando aqui, tá bom? Agora, taxa de câmbio. Taxa de câmbio é isso aí que vocês sabem, né? O dólar vale não sei quanto, o real vale não sei quantos euros, né? Então, assim, isso já era assim desde então. Para você trocar um franco para uma libra, você ia ter que pagar a diferença, né? E como é que isso funciona, né? Funciona baseado nessa ideia da balança comercial, né? O protecionismo é aquela coisa que a gente falou de você impor taxas, né, para você proteger a sua economia. A gente já tinha falado disso, né? Aqui, botando aquela mesma imagem. A gente tem tempo ainda para tratar mais um slide ou não? Acho que dá mais umzinho, mas só um pouquinho. Esse aqui está sendo bem resumo do que a gente já tem falado, né? É bom O para PIB fixar. econômico aparece aonde aí? Oi? Não, a gente não tinha esse nome de PIB ainda, porque você não tinha um cálculo tão consistente da economia brasileira ou de qualquer país, né? Você não tinha essa noção ainda de produto interno bruto. Você tinha o quê? Essa ideia de acumulação de metal. Se a Espanha tem muita prata e muito ouro, eles são os mais ricos. Só que isso começou a dar problema, porque assim, eles não entendiam de economia tanto assim. E começou a ter muita inflação. A prata, isso é um dado muito interessante. 80% da prata espanhola acabou na China. Depois de centenas de anos, né, a prata que foi extraída aqui da América foi parar na China. Porque a China era o polo comercial durante milênios, foi, né, do Oriente, né? Então a China, ela usava a prata como a moeda, né, corrente. Então tinha muita demanda por prata. Então essa prata saiu da Espanha, né, e foi perdendo muito dinheiro por causa da questão da inflação e tal. Dá para dar uma aula só sobre isso, de por que o Império Espanhol se ferrou nessa história aí. Então, assim, vocês estão vendo aí que é isso, né? Essa ideia de metalismo, de a nossa riqueza é definida pelo metal que tem no nosso país, vai dar errado, tá bom? Quem pode ler aí para a gente acabar e vocês irem para aula de física? Teve alguém que não leu? Eu posso? Pode. Pode. Todo mundo leu. Pode. Colonialismo. Por último, havia o fundamental necessidade de manter as colônias, ou seja, explorar e dominar novas terras, além da Europa. Embora o colonialismo tivesse se iniciado, propriamente falando, no final do século XV, com a descoberta das Américas pelo navegador.
Cristóvão Colombo. Genovês. Oi? Genovês. Genovês Cristóvão Colombo, 1451 a 1506, e depois pelo Fidalgo, tornaria uma política nacional dos reinos europeus no século XVII. A função das colônias era fornecer valiosos produtos para suas metrópoles, que seria depois vendida no mercado europeu. Por outro lado, as próprias colônias eram obrigadas a comprar as manufaturas da metrópole por preços elevados. Isso se dava devido ao fato que não existia concorrência, graças ao monopólio estabelecido. Dessa forma, o lucro ficava com os produtores coloniais, mas sim com os comerciantes burgueses, oriundos da metrópole. Então, gente, ressaltando aí mais uma vez, né, a primeira parte aqui falando das nossas últimas aulas, né, que a gente viu, e a segunda parte aqui falando desse pacto colonial. Lembre esse nome, pacto colonial, né? A colônia estabelece um pacto com a metrópole, que na verdade não é nenhum pacto, é uma coisa forçada, né? É uma exigência, né, da metrópole, que ela só compra e só venda para a metrópole, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil você tinha muito contrabando com os ingleses, porque os ingleses eles começaram assim, deram um salto tecnológico, que eles estavam produzindo tecido, ferramentas, coisas de metal, né, com muita facilidade. Eles tinham uma indústria que depois a gente vai ver isso melhor. E isso começou a ser comprado no Brasil. Essas pessoas que compravam dos ingleses eram perseguidas pelos portugueses. Eles não podiam, tá? E aquela coisa também que a Dani estava falando lá do Maurício de Nassau, né, do Brasil holandês, né? Mesma coisa. Antes deles virem para cá conquistar, eles já estavam tentando comprar dos fazendeiros, né? Essa cana-de-açúcar. Eles estavam tentando obter por contrabando. Mas como não estava dando muito certo, eles vieram e dominaram, né? Então, para vocês verem como que esse fator aí do monopólio comercial era essencial para você ter, né, essa economia mercantilista do colonialismo. Tá bom? Foi uma manobra, né, que eles fizeram. Era uma manobra comercial econômica aí para você garantir tua parte, né? Vamos dizer assim. Como é que pode? Gente, a gente continua na próxima aula, porque já deu nosso tempo, né? Aqui. E muito bom estar com vocês. Obrigado aí, pessoal, pela atenção e até semana que vem. Obrigado, professor. Tá bom, boa noite. Valeu. Boa noite.